Então, beleza, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre arquivos e a gente vai começar a falar sobre arquivos com dados numéricos. Antes da gente resolver esse problema que está descrito aqui, é importante a gente passar um pouco da motivação por trás do uso de arquivos, tá? Eu vou até escrever aqui para ficar mais claro ainda. Então, por que a gente está aprendendo sobre arquivos? O motivo mais óbvio, o primeiro deles, é persistência, tá? Persistência de informações. Esse é o motivo principal pelo qual existem arquivos, tá? Então, a gente até agora tinha visto manipulação de dados em memória principal ou através de variáveis. O que acontecia? Depois da gente iniciar nosso programa, processar as diversas informações que nosso programa tratava, né, dados numéricos, dados textuais, terminava o programa, essas informações eram perdidas. A partir de arquivos, a gente consegue persistência dessas informações. Então, qualquer informação que eu julgue valiosa, eu posso gravar essas informações em um arquivo e, depois que o programa terminou, essas informações vão estar gravadas. Ou seja, eu posso depois, a partir do mesmo programa ou de um outro programa, ler as informações que foram armazenadas nesse arquivo e elas vão estar lá. Tá? Eu posso processar do jeito que eu quiser. Então, esse é o principal motivo para a gente estar aprendendo arquivos. Outro motivo, claro, também, é que agora a gente pode trabalhar com grandes volumes de dados. Até o momento, a gente trabalhava com memória principal, memória RAM, que tem um certo limite, né? Hoje o limite é bem razoável, né? Alguns computadores têm 32 GB de RAM, mas com arquivos, a gente está praticamente ilimitado em relação à quantidade de dados que a gente pode processar, tá? Ou trabalhar. Vocês podem ver nos próprios aplicativos que vocês usam, né? Essas grandes empresas, Google, Facebook, o volume de dados que eles trabalham, a gente não consegue nem contabilizar, né? É algo gigantesco. Imagina o número de tweets gerados no Twitter por dia, por ano, ou desde que o Twitter foi criado. A gente não consegue nem mensurar isso. Estão lá, armazenados, né? É claro que você não consegue colocar tudo isso no computador, então a gente precisa de um sistema de arquivos para poder armazenar essa grande quantidade de informações. E mais para um efeito da disciplina, o que é legal que a gente vai poder fazer agora com arquivos? A gente vai poder armazenar entrada de dados. Não, ou seja, a gente não vai precisar mais ficar digitando toda hora os dados de entrada. Quando que isso é útil? Vamos já pegar esse exemplo daqui, tá? Que exemplo que é esse que a gente vai resolver nesta aula? Eu quero criar um programa para processar o arquivo matrizes float.txt e aí imprimir as duas matrizes que estão nesse arquivo, imprimir a soma dessas duas matrizes e armazenar a soma das matrizes no arquivo somamatrizes.txt. Então, eu tenho um arquivo, vamos abrir ele aqui. Ele está aqui na minha pasta, na área de trabalho, pasta aedes1, é esse arquivo matrizesfloat.txt. Esse arquivo aqui, ó, é um arquivo TXT que tem essas informações. O que a gente tem aqui? Ó, na primeira linha, eu tenho um número de linhas e um número de colunas de cada matriz. O que isso indica? Isso indica que nas próximas duas linhas vão ter os dados da minha primeira matriz. Tá? Então, eu tenho duas linhas e 5 colunas. Ó. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Então, eu tenho aqui uma matriz 2 por 5 de pontos flutuantes. E tenho também uma segunda matriz 2 por 5. Tá? Então, essa é a maneira em que esse arquivo está formatado. Primeiro as dimensões das matrizes e depois as duas matrizes em que eu vou fazer a soma. Tá bom? Então, o que eu estava falando? Sobre entrada de dados. Agora, se eu quero fazer um programa para testar ou para somar duas matrizes, né, eu posso armazenar os dados dessas matrizes em um arquivo. Eu não preciso, a todo momento, quando o programa roda, ficar lá pela linha de comando, né, no prompt de comando, ficar digitando, entre com os dados da primeira matriz. Eu vou lá e digito 4.
.1, né? Aí rodo o programa de novo, digito tudo de novo. Não preciso fazer isso mais. Basta eu armazenar os valores das matrizes em um arquivo. Aí o meu programa, ao invés de pedir para o usuário entrar via teclado com os dados da minha matriz ou os das matrizes, o programa vai processar esse arquivo, carregar essas matrizes e fazer o que ele quiser com elas. Neste caso aqui, simplesmente somar essas matrizes. Tá? Então, basicamente, a gente pode ter vários outros motivos também, a gente pode quebrar esses motivos em outros, tá? Mas aqui dá uma ideia boa da importância do uso de arquivos, e a gente vai usar arquivos daqui em diante no curso. Ok? Então, legal. Vamos fazer esse programa daqui, que é processar esse arquivo matrizesfloat.txt. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. Que é este arquivo. Eu quero processar esse arquivo matrizesfloat.txt, imprimir as duas matrizes, imprimir a soma delas e armazenar a soma neste outro arquivo. Legal. Então, vamos começar por partes. Vamos começar resolvendo a letra A, que é imprimir na tela essas duas matrizes. Tá bom? Então, isso, vamos lá, primeiro os includes, né? Include stdio.h, que, por enquanto, é a biblioteca que a gente precisa para processar dados de arquivos. Então, por enquanto, só o stdio.h já é suficiente. Um main. Return 0. Legal. Então, primeira pergunta, né? Como que eu leio os dados desse arquivo? Eu tenho um arquivo no meu computador, é o arquivo matrizesfloat.txt. Então, lá no meu Windows Explorer, tem vários arquivos. Um desses arquivos é esse daqui, ó, matrizesfloat.txt. Como que eu abro esse arquivo e leio as informações que estão armazenadas aqui? Bem, existe uma estrutura em C chamada file, de arquivo. Tá? É um tipo de dado. Pensem como um tipo de dado estruturado, um typedef struct. É o file. Tá? E aí eu vou criar uma variável, aí o nome que eu quiser, por exemplo, arc tradicional, para a gente saber que a gente está lidando com um arquivo. E esse tipo é um ponteiro. Eu tenho que criar ele como ponteiro. Tá? E, Pedro, eu vou ter que ficar passando asterisco para as funções e comercial? Não preocupem com isso. Uma vez que vocês já criam o arquivo aqui, file asterisco arc, acabou, tá? Vocês não vão ter que lidar mais com asterisco, com ponteiros, vocês não vão ter que preocupar com isso, não. A gente vai usar funções em que a gente passa esse ponteiro como parâmetro e ele resolve tudo para a gente, tá? E a função resolve tudo para a gente. Bom, então, file asterisco arc. E aí, depois que eu já tenho uma estrutura, uma variável, para lidar com os meus arquivos, eu posso carregar o arquivo na memória. Como que eu faço isso? Arc recebe. O que ele vai receber? O resultado dessa função aqui, ó, fopen. Função fopen da stdio, tá? Fopen, file open, muito fácil, né? E o que eu tenho que passar como parâmetro? Olha, o primeiro parâmetro é uma string. O que tem nessa string? O nome do arquivo que eu quero abrir. O nome do arquivo é esse daqui, ó, soma matrizes. Não é esse não, né? É o matrizesfloat.txt, tá? Então, a string, entre aspas duplas, o nome do arquivo. Pedro, e não precisa indicar o caminho onde que o arquivo está? Neste caso, não. Por quê? Porque o meu programa, que é o somamatrizes.c, ele está na mesma pasta do matrizesfloat.txt. Se está na mesma pasta, então eu não preciso indicar o caminho. Se esse arquivo estivesse em outra pasta, por exemplo, C, Pedro, files, né? Aí sim, eu teria que indicar o caminho completo, tá? O detalhe para as barras duplas aqui é porque, né, essa barra é um indicador de um caractere especial, e aí, neste caso, o caractere especial é a própria barra, tá? Então, essa barra ela é convertida para uma única barra no processamento da string, tá bom? Então, a gente não precisa indicar o caminho, basta eu colocar o nome do arquivo aqui. E aí depois eu tenho uma outra string também. String, muita gente confunde com char, tá? Com um caractere. Não, mas é uma string. O que tem nessa string? O modo pelo qual eu vou abrir o arquivo. Eu quero fazer o que com esse arquivo? Eu tenho 3 opções. Vou colocar aqui até as opções para gente. Vamos colocar aqui antes.
Quais as opções? Opções de abertura do arquivo. É a R de read, de leitura de dados. Eu tenho W de escrita no arquivo, tá? Então, com W, a gente vai mostrar isso com alguns exemplos. A gente abre o arquivo, limpa o arquivo fica vazio e eu posso escrever dados nesse arquivo, tá bom? E se o arquivo não existe, ele cria o arquivo para a gente. E eu tenho também o modo A, que é de append, ou de, né, a gente pode, para ficar fácil a memorização, posso pensar como adicionar linhas ao final do arquivo. Então, eu abro um arquivo que já existe, e aí eu vou até o final desse arquivo e posso escrever agora outras informações no final do arquivo, tá bom? Então, neste caso, a gente quer abrir simplesmente para leitura. Então, eu coloco um R aqui, tá? Então, fopen matrizesfloat.txt e vou abrir esse arquivo para leitura. Pronto. O que essa função faz? Esta função ela vai carregar esse arquivo e diversas informações associadas a esse arquivo na memória do computador. Então, na memória, o computador tem memória RAM, vão estar diversas informações sobre esse arquivo. Imagina, né, por exemplo, que esse arquivo, o tamanho dele é maior do que a memória disponível para este processo. É um arquivo, por exemplo, de 100 gigabytes. Isso aqui não cabe na minha memória RAM, mas eu ainda assim consigo abrir ele com fopen. Por quê? Porque essa função ela vai indicar onde o arquivo está, já buscar algumas das informações iniciais desse arquivo, carregar essas informações para a memória, e aí eu posso manipular o que foi carregado na memória a partir dessa variável arc. Tá? Então, a variável arc é um ponteiro, retornado pela fopen, lá para a memória, onde vão estar diversas informações sobre o arquivo que eu estou carregando. Quanto do arquivo que eu já carreguei, quanto do arquivo que eu já li, que eu já processei, quanto que falta, se o arquivo já acabou, se não tem mais informações para eu processar, e assim por diante. A boa notícia para vocês é que vocês não precisam se preocupar sobre quais informações que foram carregadas, tá? A gente só vai ter que preocupar em usar as funções que existem, só isso. Isso aí é muito fácil, muito moleza, parece com as funções que a gente já aprendeu, tá bom? Então, beleza. O que eu fiz? Carreguei as informações desse arquivo para a memória. Posso agora fazer leitura de dados no arquivo matrizesfloat.txt, tá bom? Então, gente, imaginem que esse arquivo aqui é como se fosse o caso em que eu rodo o programa, né, um a.exe, e aí fica o prompt do comando piscando para um scanf, né, para eu digitar dados. Então, o que eu vou fazer? É como se eu tivesse digitado tudo isso aqui no scanf, né? Vocês lembram? Então, quando eu abro um scanf e digito tudo isso daqui, o que acontece? Todas essas informações vão para aquela área de memória que a gente chama de stdin, né? E aí o scanf começa a processar essas informações. Um scanf de inteiro, lê esse inteiro. Um outro scanf de inteiro, lê esse inteiro. Um scanf de float, lê este float. E assim por diante. É a mesma coisa com arquivos. Quando eu faço este fopen, é como se todo esse arquivo tivesse já carregado na memória. Todas essas informações já estivessem na memória, eu vou consumir cada uma dessas informações com uma função parecida com o scanf, tá? Então, vamos primeiro processar as dimensões da matriz, que eu vou chamar aqui de int n e m. Opa. Tá? Int n e m. Número de linhas, número de colunas. Como que eu faria com um scanf? Seria simplesmente isso, né? Scanf %d, vírgula, e comercial n, e comercial m. Não é isso que eu faria com o scanf? Leitura de dados do teclado. O usuário digitaria dois inteiros, n e m, que seriam armazenados nos endereços que essas variáveis fazem acesso. E no caso de ler dados de arquivos, como que eu faço? Olha, eu já falei para vocês, isso aqui já está, a gente pode pensar que isso aqui já está tudo na memória, que basta agora eu começar a consumir essas informações. Então, se já está na memória, qual área da memória que estão armazenadas as informações? Na área do arquivo, tá? Então, basta eu indicar aqui como primeiro parâmetro o arquivo do qual eu vou processar,
eu vou ler as informações. E é claro, essa não é a função scanf, essa é a função fscanf, de file, tá? Então, eu vou ler informações de um arquivo. Tá bom? E olha que interessante, a função scanf, fscanf, ela serve também para ler dados do teclado. Basta eu dizer que eu não vou ler dados do arquivo, eu vou ler dados do stdin, que é para onde o scanf manda os dados, né? Então, isso aqui, ó, é igualzinho fazer um scanf, idêntico, tá bom? Só que a gente não vai fazer scanf, não, a gente vai ler dados do arquivo. Fechou, né? Então, beleza. Li essas duas informações e agora vou mostrar para vocês que isso funciona. Antes disso, sempre que a gente abrir um arquivo, a gente tem que fechar esse arquivo, tá? Então, eu terminei de usar esse arquivo, eu vou fechar ou limpar da memória ou liberar esse arquivo que eu estou usando. Fclose arc. Gente, o fclose é muito importante porque enquanto esse arquivo está aberto, principalmente aberto em arquivo leitura, aberto em modo escrita, tá? De append, esse arquivo está bloqueado. Então, se um outro processo ele quer abrir ou manipular esse arquivo matrizes float.txt, salvar uma nova informação, ele não pode enquanto o programa estiver rodando e enquanto eu não der um fclose no arquivo. Tá? Então, claro, um programa simples como esse não tem tanto problema. Agora, imagina que eu estou desenvolvendo um sistema de compartilhamento de arquivos, que vai ficar rodando o tempo inteiro, e aí eu permito que pessoas conectem no meu sistema e eu posso distribuir alguns arquivos que eu tenho. Arquivos de música, arquivos de práticas, de alguns códigos de programação. Então, se eu não der fclose, eu abro o arquivo vai ficar aberto para sempre. E aí ninguém vai conseguir dar um fopen nesse arquivo de novo para leitura ou escrita ou o que for. Tá bom? Então, cuidado, sempre deem um fclose em um arquivo que vocês deram um fopen. Tá bom? Então, já pensem. Dei fopen, deixa eu colocar um fclose no final. Beleza. Então, vamos compilar, para ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Opa, desktop... Zoom, GCC, soma matrizes, .c, não imprimi nada, né? Aí fica difícil. Então, li, primeiro compilou, né? Printf, barra N, eu vou imprimir 2 inteiros, NM, só rapidinho para ver se a gente está conseguindo ler os dados do arquivo. Então, beleza, 2 e 5. Consumir os primeiros dados deste arquivo, tá bom? E olha que legal, o consumo desses arquivos é feito de forma sequencial. Então, o primeiro fscanf, ele vai consumir essa informação, o segundo vai consumir essa informação. E se eu der um fscanf agora, ele vai consumir a próxima informação, que é essa. Então, é como se tivesse realmente um cursor que fosse processando cada uma dessas informações na ordem. Pedro, tem jeito de eu começar a processar logo aqui, né, na quarta linha? Não, não tem jeito. Para você chegar até essa informação, você tem que processar o arquivo inteiro, tá bom? Então, beleza. Já li N e M, vamos ler os dados da matriz, da primeira matriz. Para isso, sempre, né, eu vou precisar de um it, i e um j. A gente está falando de matriz, eu preciso dessas variáveis para caminhar na matriz. E aí, vamos colocar aqui de baixo, né? Eu vou fazer um for, i igual a 0, i menor que um número de linhas, n, i mais, igualzinho, é como se eu estivesse lendo dados de uma matriz via scanf, só que dessa vez eu vou ler via fscanf, ler de um arquivo. Tá? M é o número de colunas, e aí eu vou... o scanf, como que ele funcionaria? %f, me dá um ponto flutuante e armazena esse ponto flutuante na minha matriz IJ, que eu não criei ainda, vou criar ali agora, tá? Na minha matriz IJ. Isso que o scanf faria. No fscanf, primeiro eu informo de qual arquivo que eu vou ler e acabou. Tá bom? Então, a gente precisa agora ler essa matriz e armazenar em algum lugar. Já criei aqui a variável M1. Então,
são duas matrizes de float, deixa eu colocar elas aqui, é a float M1, e eu vou chamar aqui também maxtan e maxtan, para a gente poder, inclusive, alterar esse arquivo, se esse arquivo tiver matrizes com dimensões diferentes, a gente não precisa alterar o programa, tá? Então, maxtan, maxtan, e vou ter uma matriz M2, maxtan, maxtan. E aí, um define, maxtan, 100, por exemplo. Beleza, M1, M2, li os dados da minha matriz, tá? Então, o que esse processo está fazendo? Esse processo, ele está lendo essa informação, guardando no M100. Lê essa informação e está armazenando no M101, M102, M104. O I aumenta, né? Agora eu vou ler na M110, M111 e assim por diante. Tá bom? Processo essa matriz inteira, nos resta processar a segunda matriz. Então, a segunda matriz é a mesma coisa. E notem, pessoal, que a maneira que eu estou usando para processar esse arquivo depende fundamentalmente do formato em que esse arquivo está armazenado. Se esse arquivo tivesse armazenado de outra forma, né, se não tivesse essas informações, ou se a primeira linha da matriz fosse aqui, logo em seguida a primeira linha da segunda matriz, né, se essa matriz estivesse disposta aqui, né, nesta região, eu teria que mudar o meu código. Tá bom? Por isso que é a importância desses formatos, que às vezes é complicado, né? Você tem um arquivo no Word, você quer processar ele no LibreOffice, ou então no Google Drive, isso depende do formato de cada arquivo. Por isso que a gente tem que, os programas, eles têm que, se o LibreOffice quer processar arquivos do Word, ele precisa saber como que os arquivos estão armazenados, o formato deles, tá? Para criar rotinas, criar processos que sejam cientes a essas diferenças de formato. Então tá, li a matriz 1, li a matriz 2, são as duas matrizes, né? E já posso imprimir. Então, para imprimir, como eu vou fazer essa operação duas vezes, eu vou chamar aqui um imprime matriz, tá? Vai receber uma matriz de floats, float M, maxtan, que eu nem vou colocar, né? Poderia, mas vou colocar aqui só na segunda, maxtan, faz diferença, int n, int m, int i, j. E aqui eu posso copiar, tá? Vou copiar para facilitar a minha vida. Trocar aqui por m, e aqui eu quero um printf. E eu vou imprimir este ponto flutuante. Vou imprimir o ponto flutuante com uma casa decimal só, ponto 1f. Que mais? É a matriz MJ, e no final aqui eu vou imprimir printf, um barra n também. Tá? Então essa é a matriz 1. Matriz 2, então vamos lá, printf, barra n, né? Matriz 1, n também, para ficarmos seguros, imprime matriz, que eu vou passar M1, N e M, e aí eu vou imprimir aqui também a matriz 2. Matriz 2, M2, N e M. Tá? Então, só conferir aqui certinho, NM, o N foi passado, M, beleza. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Beleza. Opa, fiz coisa errada aqui. Alguma coisinha. Então, tem um erro aqui, né, no printf. Saiu um i comercial sem querer aqui. Então, vamos lá. Beleza. Agora sim, matriz 1, podemos até conferir, né? 2 e 5, aqui é a primeira matriz, né? Fechou. Segunda matriz também, fechou. Pronto. Então, agora, nosso programa imprime as duas matrizes. O que eu quero fazer? Agora eu quero imprimir a soma e armazenar essa soma em um arquivo. Como é que eu vou imprimir essa soma? Eu posso usar a matriz 1
para armazenar essa soma, eu não quero trabalhar com a matriz 1 depois. Então, eu posso aqui já, logo enquanto eu estiver lendo a matriz 2, eu já faço matriz 1 IJ mais igual M2 e J. Tá? Então, neste caso, o que eu vou fazer? Essa posição da matriz que eu li, 4.6, vai ser igual a ela mais a mesma posição da matriz 2. Essa posição da matriz vai ser ela mais essa posição da matriz 2, tá? Posição 3 da matriz 1 vai ser igual a ela mais essa posição 3 da matriz 2. É isso que eu estou fazendo, tá? Então, estou armazenando na matriz 1 a soma das duas matrizes e posso imprimir isso aqui também. Então, printf, matriz soma. A matriz soma agora foi armazenada na matriz 1. E aí, nosso problema, imagino, vai estar resolvido. Matriz soma, é isso aí, né? 4.6 mais 79.4, beleza, 84.0, tá? 12.1 mais 12.2, 24.3. Beleza. O que falta agora é a gente escrever essa matriz soma no arquivo somamatrizes.txt. Como que a gente faz isso? Eu preciso de um arquivo. Então, eu vou criar aqui um outro arquivo, arcw, de write, tá? Pode colocar o nome que vocês quiserem. E eu vou abrir esse arquivo arcw para escrita. Como é que chama o arquivo que eu vou escrever? somamatrizes.txt. Então, eu coloco aqui somamatrizes.txt e vou abrir esse arquivo para escrita. O arquivo, gente, ele nem existe, tá? Ele não está aqui no meu diretório. Então, eu vou criar esse arquivo com o fopen. Quando a gente abre ele com W, com o modo W de escrita, se o arquivo não existe, ele cria um arquivo vazio para a gente, tá bom? E como que faz para a gente escrever esse arquivo, essa matriz neste arquivo? Olha, é como se a gente estivesse imprimindo a matriz na tela, só que a gente, ao invés de usar o printf, a gente vai usar o fprintf, tá? Eu vou até, de novo, copiar isso aqui, espero não fazer nenhuma besteira. Na verdade, eu posso até copiar esse daqui, que fica melhor ainda para nós, tá? Então, eu vou armazenar no arquivo, isso aqui eu não preciso, claro, processar cada uma das posições da minha matriz soma, que é a matriz M1, e ao invés de dar um printf, eu vou dar um fprintf. Igual tinha o fscanf para o scanf, tem o fprintf, em que eu vou, ao invés de escrever na tela, eu vou escrever no arcw, tá? Esse um ponto flutuante e este ponto flutuante que eu vou escrever, tá bom? E quero também escrever meus /n, importante para mim, né? Eu tenho que escrever tudo, ele não resolve para a gente quebra de linha, não. A gente tem que escrever tintim por tintim nesse arquivo, tudo que a gente quer. Então, fprintf, arcw, /n. E aqui não tem nenhuma variável, né? Então é só o texto mesmo, sem problema nenhum. Tá? E, claro, se eu dei um fopen, eu preciso um fclose, arcw. Beleza? Deixa eu só tirar o volume desse celular aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos compilar. CLS. Tá aqui a matriz soma. Claro, eu não pedi para imprimir mais nada, mas agora a gente deve ter um arquivo aqui, que é o somamatrizes.txt. E se eu abrir esse arquivo no meu bloco de notas, tá aqui, é a minha matriz soma, tá? É a matriz soma que eu imprimi na tela. Tá bom? Então, isso aí é leitura e escrita de dados em arquivos ou de arquivos que tem dados numéricos. Isso é muito fácil de fazer. Fscanf, né? Só fazer uma recapitulação aqui rapidinha. O que vocês precisam saber? Preciso saber do tipo da variável, que é esse tipo estruturado file, ponteiro, né? Depois, vocês abrem um arquivo com o fopen, ele retorna um ponteiro, e você armazenar esse ponteiro nas variáveis que você criou. Usa qualquer um desses modos. Existem outros modos? Existem. Por enquanto, para facilitar, RWA é suficiente para a gente.
E aí, se são dados numéricos, você vai conseguir fazer toda a leitura de dados usando a função fscanf, que funciona igualzinha a scanf. Só que no primeiro parâmetro, você vai colocar a variável que aponta para o arquivo que você abriu, tá? Neste caso, matrizesfloat.txt. Se você quiser fazer escrita em arquivos, abre o arquivo com modo W. Ao invés de fazer printf, você faz fprintf. Cadê o fprintf? Está aqui. fprintf, igualzinho printf, só que você coloca também o ponteiro para o arquivo. Pedro, é possível usar o fprintf para escrever na tela? Sim. Se eu fizer isso daqui, ó, stdout, igual tem um stdin, tem um stdout. stdout é a saída padrão de dados, é a tela, tá? Então, este comando aqui funciona igualzinho um printf, tá? Então, neste caso, é arcw. Vamos voltar para cá. Terminou o processamento dos arquivos, fclose em ambos. Não precisa de comercial, de ponteiro, asterisco, nada. Simplesmente o nome das variáveis como o parâmetro da função fclose.